E depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, finalmente o Flamengo achou o centroavante para contratar? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a Conmebol, que enviou a resposta e a definição do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Vou falar de mais um jogador da categoria de base do Flamengo saindo para o Corinthians e vou falar sobre Georgian de Arrascaeta, que fez cobrança ao grupo após a derrota para o Lanús. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso, gente. É de graça. Por isso que eu sempre peço. A gente sempre está próximo do Flamengo. Nós estamos sempre fazendo uma cobertura em loco com o Flamengo. Por isso que eu falo que é importante você se inscrever. Porque duas coisas acontecem. Você ajuda o canal e se mantém informado. Então você que quer estar por dentro de tudo que acontece no Flamengo, é só clicar no botão inscrito e inscreva-se, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando uma coisa boa, porque ontem o Sub-20 do Flamengo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, venceu o Red Bull Bragantino lá em Atibaia por 6-4, né? Apesar de ter tomado 4 gols, o Flamengo conseguiu marcar 6 gols e um destaque para o estreante Josmar. Lembra o garoto que o Flamengo contratou do Avaí? Ele já vinha jogando como profissional no Avaí, chegou ontem, marcou 2 gols e deu uma assistência. O garoto aí que chamou muita atenção, eu vi muitas pessoas falando bem desse garoto nas redes sociais. É um garoto até para a gente poder ficar de olho, para quem sabe aí começar a usar ele na equipe de cima. Esse Josmar, ele foi o jogador mais jovem a marcar um gol na Série B. Ele marcou um gol com 17 anos. Então, é um garoto que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atento, é uma joia. E aí tomara que ele consiga desenvolver e desempenhar muito bem no Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto, mas falando ainda sobre categoria de base, porque Christian Oliveira está de saída do Flamengo e está indo para o Corinthians. Ele que tinha contrato com o Flamengo até o final agora de fevereiro. O Flamengo chegou a um acordo, liberou o jogador, já que não havia por parte do Flamengo o interesse na renovação de contrato. O Flamengo liberou o jogador e se manteve aí com 10% do seu passe para uma futura venda, né? Caso ele seja negociado, o Flamengo tem 10% ainda dele. E aí eu preciso falar, o jogador já chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, está saindo do Flamengo e indo para o Corinthians. Falar agora sobre Conmebol. A Conmebol anunciou ontem a data oficial para o sorteio da fase de grupos da Libertadores, dia 19 de março, horário do Paraguai, que é o mesmo horário, se eu não me engano, aqui do Brasil, às 20 horas, popularmente conhecido como 8 horas da noite. O Flamengo vai saber quais serão os adversários a ser enfrentados aí na Libertadores da América, Libertadores que para o Flamengo com certeza vai começar ali na primeira semana de abril, porque dia 19 tem o sorteio, dia 22 de março, porque tem data FIFA, até dia 31 de março, então provavelmente já na primeira semana de abril deve ser o primeiro jogo do Flamengo. Flamengo, que é o cabeça do grupo A por ter sido campeão da última edição, joga o primeiro jogo fora, o segundo jogo em casa, 2 jogos fora e 2 jogos em casa para encerrar aí a fase de grupos. Vai ser uma fase de grupos curta, jogada em 2 meses, abril e maio, já que antes da paralisação para a Copa do Mundo,
os clubes já se sabe, né? Quem se classificou para as oitavas de final e quando volta da Copa em julho já volta já para jogar oitavas, quartas, semi e final em novembro em Montevidéu, no Uruguai. Bom, vamos mudar o assunto antes de eu falar sobre esse atacante que a imprensa argentina está colocando no Flamengo. E aí muita gente perguntando, Flazoeiro, finalmente o Flamengo encontrou o atacante, finalmente o Flamengo vai contratar o atacante? Eu vou falar disso, mas deixa eu falar sobre o Arrascaeta, porque após a derrota para o Lanús, o Arrascaeta assumiu a posição de capitão e fez fortes cobranças ao elenco do Flamengo. Ele, abre aspas, ele disse assim, temos que mudar muitas coisas para o jogo da volta. Hoje nada deu certo. É hora de trabalhar, dar a resposta em casa. O Arrascaeta basicamente falando, a gente não tem que ficar falando, a gente precisa fazer, a gente precisa agir. A gente não tem que ficar aqui com um discurso bonito, com fala bonita, muito pelo contrário. A gente precisa agir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar uma resposta para o torcedor dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava até falando ontem com um amigo meu. Para o Flamengo virar esse jogo dentro do Maracanã não é difícil. Porém, o Flamengo dentro do Maracanã vai ter que fazer a melhor partida de 2026. Qual foi o melhor jogo que o Flamengo fez esse ano? Talvez foi o jogo contra o Vasco, o primeiro jogo que ganhou de 1-0. Então, o Flamengo vai ter que fazer um jogo melhor do que aquele. O Flamengo vencer o jogo do Lanús ou levar até a partida para os pênaltis, o Flamengo vai precisar fazer o melhor jogo da temporada de 2026. Vai ter que ter variação tática, vai ter que ter mudança de jogo, vai ter que, como diz o ditado popular, capinar sentado para poder conseguir vencer o Lanús, até porque eu não acredito que o Lanús vai se atirar para cima do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que o Lanús vai jogar muito recuado, já tem a vantagem de 1-0, joga pelo empate. Não, joga pelo empate, né? Se empatar já é campeão, então o Flamengo vai precisar correr atrás desse prejuízo, correr atrás desse resultado. Tomara que o time faça um grande jogo no Maracanã na próxima quinta-feira. Bom, vamos falar agora sobre contratação, mas antes falar com você da aba Produtos. Tá vendo aqui, gente, essa aba Produtos? Aqui você encontra diversos produtos do Flamengo. E quando você compra qualquer produto aqui, você ajuda o canal por se tratar de um produto original, mas também ajuda o Flamengo. O Flamengo recebe parte dos royalties destes produtos. Tem a camisa Manto 1 2026, tem o Manto 2, tem camisa do Flamengo a partir de R$ 73,00 que você pode comprar e chegar na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Tem muito produto legal aqui, vale a pena você conferir. E se você quiser comprar, não é mais caro porque você está comprando aqui, muito pelo contrário, o preço é equiparado aí aos preços das lojas. E comprando, você ajuda o Flamengo e também ajuda o canal, beleza? Bom, falar agora sobre contratação. O negócio é o seguinte, gente. Ontem saiu na imprensa argentina de que o Flamengo estaria abrindo os contatos para contratar David Romero, atacante do Tigres, que marcou 5 gols nos últimos 6 jogos. E aí, é claro, quando sai uma notícia dessa, começa um monte de gente me perguntando, Flazoeiro, esse atacante chegaria no Flamengo para ser uma espécie de Juninho ali, uma aposta? Esse atacante chegaria no Flamengo para ser a solução, para ser o cara que realmente vai chegar e vai dividir a posição com o Pedro? Esse atacante chegaria no Flamengo para isso, para aquilo outro e tal? E a gente, é claro, que vai atrás de procurar saber primeiro a veracidade da notícia. Vai procurar saber primeiro o quanto de verdade tem nessa notícia. E dentro do Flamengo, ninguém me confirmou o interesse pela contratação do David Romero.
nenhuma pessoa me confirmou, olha, realmente o Flamengo está interessado na contratação do David Romero. E aí eu vou dizer uma coisa, assim, e eu acho até certa a postura do BAP em não querer se meter no futebol. Só que tem coisas que o presidente precisa intervir. Tem coisas que é ele que tem que intervir. O Flamengo não confirma o interesse no David Romero e tá tudo bem. Só que nós já estamos no terceiro mês da janela, dezembro, janeiro, fevereiro. Terceiro mês da janela, faltam aí pouco mais de uma semana para a janela acabar. E o José Botto não conseguiu encontrar um centroavante. O scout do Flamengo não conseguiu encontrar um centroavante. Não consegue encontrar. E aí o torcedor, com toda a razão, está chateado. O torcedor, com toda a razão, está irritado. Por quê? Lá atrás foi prometido ao torcedor do Flamengo que o scout iria trabalhar, que iriam encontrar bons jogadores com preço barato, com preço acessível, com preço bom, que iriam... Cara, foi prometido uma série de coisas ao torcedor do Flamengo e desde então não aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. O Flamengo contratou o Juninho como aposta, pagou 40 e poucos milhões de reais no Juninho no ano passado. Esse ano conseguiu vender mais ou menos por quase o mesmo valor, mas o Flamengo não conseguiu encontrar mais jogadores que são uma aposta, jogadores que não são jogadores de nome, não são jogadores de grife. O Flamengo não conseguiu encontrar esses caras no mercado, como lá atrás, por exemplo, o Marcos Braz encontrou o Pablo Mari. Vou dar um exemplo único, porque também foi talvez o único jogador que o scout teria achado na gestão passada. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quem faz isso bem aqui no futebol brasileiro. O Fluminense, que encontrou o John Arias, depois encontrou esse Kevin Serna, e toda hora o Fluminense encontra um jogador que se destaca, que compra barato lá fora. O Flamengo não está conseguindo fazer isso. E o torcedor, é óbvio, que está irritado. Mas agora eu acho que também é hora do BAP cobrar o Botto. É hora do BAP cobrar o Botto, porque, assim, cadê o centroavante? Cadê o jogador? Cadê o cara? Ah, não, mas gastou muito dinheiro com o Paquetá. Tudo bem, mas cadê o trabalho do scout para mim trazer um cara aqui? Para arrumar um cara que vai chegar aqui, e eu não quero o cara que vai salvar a pátria, que vai me entregar 40 gols no ano, mas eu quero um cara que vai suprir a necessidade. Cadê o cara? Não tem o cara. Não tem, até agora não tem. Hoje é dia 21 de fevereiro, a janela termina no dia 3 de março, e até agora não tem esse cara. Então, assim, eu vou dizer uma coisa. A informação é que o Flamengo não está negociando com esse David Romero e que até o momento, como eu disse, dia 21 de fevereiro, o Flamengo está no mercado buscando um atacante. E aí eu volto a dizer, eu acho que o BAP precisa cobrar o Botto. Acho que o BAP precisa fazer uma cobrança ao Botto, fazer uma cobrança ao scout, porque o scout tem a responsabilidade de achar jogador, de encontrar jogador, de trazer essas joias para o Flamengo, e isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Verdade seja dita aqui, eu procuro ser muito honesto nas minhas análises, eu procuro ser muito honesto nas minhas críticas, eu não critico ninguém aqui no âmbito pessoal, eu critico sempre no âmbito profissional, e a verdade precisa ser dita sempre. Não encontrou. Apostou no Juninho no ano passado, iria apostar no Mickey, mas aí também não era uma contratação barata, era 40 milhões de reais, e depois disso é só jogador de nome, jogador de grife, mas o trabalho realmente do scout não apareceu ainda. Quero muito que apareça. Bom, gente, eu tô chegando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. É isso aí, nação, e vamos lá deixar uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Faltam poucos dias para a janela fechar aí. Diretor José Botto ainda não entregou o centroavante que o esquema do Felipe Luiz exige. Vocês acham que o BAP deveria assumir as rédeas dessa negociação, buscar um nome de peso imediatamente, ou o atual ataque aí com Pedro, Bruno Henrique e companhia dá conta do recado para Libertadores, continua aí no Brasileirão, enfim, outras competições, Copa do Brasil? Comenta aí o que você acha, galera.
Esperamos muito aqui o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui no nosso canal, beleza? Então deixa aí o seu comentário, a sua ajuda aí para nós, sempre comentando e dizendo o que você acha disso tudo aí, beleza? Tamo junto, pessoal, aquele abraço, valeu!